Proclamação do Evangelho na quinta-feira da segunda semana do tempo quaresmal. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia de linho fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava ele saciar-se com os restos caídos da mesa do rico. Mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado os anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que, se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, não poderia fazê-lo. O rico exclamou: Então peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, também não se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, então no Evangelho de hoje temos a famosa história do rico, do homem rico e do pobre Lázaro. E um pormenor muito interessante que se verifica neste Evangelho: até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Os cães tinham mais misericórdia de Lázaro do que um homem que tem consciência das coisas, que está diante do seu semelhante, mas permanecia insensível. Infelizmente, nós podemos correr este risco, vivermos de maneira tão insensível, não estar atento às necessidades dos outros, dos nossos irmãos, fechar os olhos a quem sofre, fazer como se não estivéssemos a ver nada, é proceder como este homem rico. São Tomás de Aquino fazia uma distinção muito interessante entre o ter e o fazer uso. O ter propriedade e fazer uso da nossa propriedade. Nós podemos ver que ser rico ou enriquecer-se não é problema, não é pecado ser um homem rico. O que nos torna pecadores é viver egoisticamente. Então São Tomás de Aquino explicava o que faz grande diferença ali, o que torna este homem rico uma má pessoa, não é o facto de ele ser rico, mas sim o facto de ele fazer o uso das suas propriedades apenas para si mesmo, virado para si mesmo. Nós vimos que
Lázaro bem desejava comer algumas migalhas que sobravam da mesa deste homem rico. Infelizmente este episódio é verificável hoje. Em alguns países, por exemplo, é verificável pessoas deitarem comidas no contentor, enquanto há pobres a caminhar pelas ruas. Há pessoas que vivem em extrema pobreza e as pessoas simplesmente, a comida que sobra, deitam no contentor, em vez de pelo menos colocar no saquinho e dar àqueles que precisam. Basta ir à rua, onde podemos ver uma quantidade enorme de pobres, de mendigos, de pessoas que passam fome. É bastante chocante, mas esta é a realidade. Imitar a misericórdia de Deus é ser compassivo com quem sofre pequenas e grandes dores, dando sem medida, amando com todo o coração, porque afinal não é a questão de ter, é a questão de ser que está em jogo. Nós podemos ter grandes riquezas, grandes propriedades, mas sermos misericordiosos, sermos compassivos, sermos abertos às necessidades do nosso próximo. É isto que nos chama a atenção, é a esta sabedoria de viver a que nos chama também a primeira leitura desta quinta-feira, tirada do livro de Jeremias. Bendito o homem que confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. Não viver neste mundo como se a nossa vida terminasse por aqui. Pensar sempre no eterno. Pensar sempre que a vida aqui neste mundo, nesta terra, é passageira. Tudo o que tu tiveres aqui vai ficar. Nada levarás consigo, mas podes lucrar com o que tu tiveste aqui na terra, com as tuas boas obras. Isto sim, as tuas boas obras vão te acompanhar até na eternidade. As tuas más obras também vão te acompanhar. E o ser bom ou o ser mau, isto define o nosso destino futuro. É o que aconteceu com o homem rico. O homem teve uma vida bela nesta terra. Viveu insensatamente, não teve sabedoria suficiente, não soube gerir, não soube lidar com as propriedades. Então é importante ter esta sabedoria, saber lidar com as coisas, não se deixar dominar por elas, não deixar que o coração se deixa possuir pelas riquezas a ponto de nos tornarmos cegos, tornarmos-nos insensíveis, como este homem insensato, este homem rico. E uma das coisas mais curiosas que eu noto neste evangelho é que o homem rico nem sequer é chamado, nem sequer é mencionado, nem sequer é conhecido pelo nome, nem sequer tem nome. É uma personagem anônima, sem nome. Isto diz muita coisa, porque o nome nos identifica, o nome nos situa, e a única pessoa que tem nome ali é Lázaro. O homem tinha uma riqueza exorbitante que lhe permitia dar banquetes majestosos diariamente. Vestia-se com roupas caras. Mas nem isso, isto tudo não diz nada aos olhos de Deus se nós tivermos um coração pobre. Um coração pobre leva-nos à perdição. O coração rico dá com largueza, não olha apenas para si, tem os olhos voltados para os outros. É para isto que nos chama a atenção, então, o Evangelho de hoje. E a primeira leitura fala da sabedoria. Maldito o homem que confia no outro homem, significa o homem com os olhos virados apenas para a terra, para as coisas perecíveis. O homem que confia na força humana.
Não significa ter confiança, não se trata tanto de ter confiança interhumanas. Não é tanto isto que fala Jeremias, mas confiar quando diz: maldito o homem que confia no outro homem, maldito o homem que confia na força humana. É isto sim que deve ser entendido, não tanto na confiança interhumana, que é também importante. Então, não depositar a nossa confiança, a nossa esperança na força humana, mas sim no Senhor. E assim teremos um lugar bem merecido ao lado de Abraão, ao lado dos grandes homens que tanto glorificaram e engrandeceram o nome do Senhor, ao lado de Pedro, ao lado de Paulo, que tanto serviram o Senhor com muito amor. Tal como este pobre Lázaro, que está agora a gozar diante de Abraão, porque soube manter a sua esperança no Senhor. Não só sofreu, mas sim colocou a sua esperança no Senhor. E Jesus chama-lhe de propósito Lázaro, uma forma grega de aliezar, que significa Deus ajudou. E é isto que significa em hebraico. Este personagem representa todas as pessoas que padecem necessidades ou sofrem injustamente. Também nos faz lembrar Lázaro, o amigo doente que Jesus ressuscitou em Betânia, segundo conta o Evangelho de São João. E Jesus usa algumas categorias conhecidas no judaísmo do seu tempo para explicar o destino final do rico e do pobre Lázaro. E é preciso ter em conta que o relato não parece tão interessante em descrever como é o mundo futuro, mas em destacar duas coisas: a imoralidade da alma e a justa retribuição divina por todas as nossas ações. O homem rico acaba mal e é condenado à região dos mortos. No meio do seu tormento, pede a Abraão que alerte os seus irmãos pobres sobre o castigo que os espera, com um sinal mais chamativo do que as meras escrituras. O rico evidencia em toda a sua maneira de agir a atitude daqueles que pedem milagres para crer. No fundo, atribuem a Deus a culpa da sua indiferença religiosa e da sua forma de viver. Jesus adverte também que esta mentalidade cega tantos homens que eles não acreditariam se vissem um morto ressuscitar. De facto, o rico não era capaz de ver o sinal visível de Deus. Colocava à frente da sua porta todos os dias o pobre doente e faminto, do qual só os cães se aproximavam para lamber as feridas. Os cães até tinham mais misericórdias. Os cães até faziam muito mais algo de bom a este pobre do que o homem sem sentimentos. Por isso o rico mereceu o castigo. Pois, pelos seus atos, não pelo facto de ter tido riquezas, não. Porque há muita gente rica e generosa que partilha, faz tanto pelos pobres. E como esclarece São João Crisóstomo, este personagem não foi castigado por ter sido rico, mas porque não se compadeceu. Jesus chama a atenção, assim, para o perigo que todos correm, mas especialmente os que possuem bens, a indiferença para com os outros e os que sofrem. O que Papa Francisco chama muitas vezes a cultura do descarte. E assim ver os pobres, aqueles que sofrem, como uma espécie de sobra. Uma espécie de sobra. Que simplesmente nos descartamos, que não vale para nada. Os pobres são um peso. Podemos considerar assim. Alguns consideram, por exemplo, os pobres, aqueles que sofrem, um peso para eles. Então, para estes deviam simplesmente desaparecer, morrer e ficar ficar neste mundo apenas aqueles que sabem viver com as suas próprias forças, viver com o fruto do seu próprio trabalho. Espero que saibamos ter a sabedoria do viver, saber lidar com as coisas, com as propriedades, lembrar que não é o ter que nos torna pecadores,
É importante trabalhar para ganhar o pão de um trabalho duro, para ter a nossa vida bem organizada. É importante ter propriedades, mas fazer o uso egoisticamente, isto sim é que nos leva à condenação. Não lutemos, não façamos, não vivamos uma vida de tal maneira que o fim seja a perdição, mas saibamos usar tudo quanto temos, tudo quanto somos, para engrandecer o nome do Senhor, para usar de misericórdia, para partilhar, para significar algo para os nossos irmãos. Que Deus os abençoe. Bênção da água. Eu te exorcizo, água, criatura de Deus, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor, e na força do Espírito Santo, para que te tornes água exorcizada, a fim de pôr em fuga todo o poder do inimigo e possas extirpar o próprio inimigo com os seus anjos rebeldes, pela virtude do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que há de vir julgar vivos e mortos, e este mundo pelo fogo. Amém. Oremos. Ó Deus, que operastes pela água os maiores mistérios da salvação dos homens, atendei propício às nossas súplicas e derramai sobre este elemento, preparado por várias purificações, a força da vossa bênção, para que esta criatura, servindo aos vossos mistérios, possua a eficácia da graça divina para expulsar os demónios e afastar as doenças, e guarde de qualquer impureza e malefício as casas dos fiéis e outros lugares em que ela for aspergida. Não se demorem ali miasmas, nem áreas insalubres. Afastem-se para longe as ciladas do inimigo escondido. Se algum perigo ameaça a segurança ou a tranquilidade dos moradores, dissipe-o sem demora a aspersão desta água, protegendo contra qualquer ataque a salubridade conseguida pela invocação do vosso santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus, inspirador de toda força invencível e rei de um império insuperável, sois sempre o triunfador magnífico. Reprimir os assaltos da potência contrária e a sainha do inimigo ameaçador, derrotando decisivamente as manobras hostis. Em santo temor, nós vos rogamos e suplicamos, Senhor, que olheis com benevolência esta criatura vossa, a água, e a santifiqueis com o orvalho da vossa bênção, para que a invocação do vosso santo nome ela expulse, onde for espalhada, os assaltos do espírito impuro, afaste para longe o perigo da serpente maligna e atraia em favor dos que recorrem à vossa misericórdia, presença do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mau o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Ó Deus, que fizestes o abade São Bento preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
fumaça que no ar se desvanece.